Olá pessoal, é o seguinte, essa aula, como eu comentei com o professor Fernando Carratti, eu não vou poder, não pude estar presente, mas eu vou deixar gravado o conteúdo e espero que todo mundo possa acompanhar. Ah, como eu já me apresentei, eu sou o Fran, tenho um perfil no Facebook. Quem quiser adicionar aí pode, tiver alguma dúvida, pode entrar em contato numa boa, tá? O que eu vou apresentar hoje já tem no PDF que nós deixamos lá na primeira aula, que é o PDF falando da interface, Maya 1, histórico, que tem um histórico e depois interface. Essa aqui é a primeira aula. Eu vou falar algumas coisas além disso, sobre tipos de modelagem, mas basicamente eu vou seguir esse mesmo cronograma, programa. Bom, uh, o Maya ele tem, como a gente viu no PDF, ele tem uma interface que foi criada especialmente para animação. Os profissionais da Disney ajudaram a desenvolver e deixa um legado aí para as nossas novas gerações, né? Porque isso já faz bastante tempo. Ele foi lançado para o Windows a primeira vez em 98. Aqui a gente percebe que a interface dele não é tão distante da que a gente tem hoje. Ó. A gente tem uma estrutura de shelf, né, que são, shelf é prateleira de ferramentas, né? A gente tem essa prateleira de ferramentas aqui, aqui na interface nova também. As ferramentas, ó, o modo de trabalho a gente tem aqui, da mesma forma que tinha o menu set, da mesma forma que tinha antigamente, quer dizer, as ferramentas, ó, são as mesmas. Então a gente tem uma estrutura muito, mas muito semelhante. Esse daqui é o Channel Control, que a gente também tem aqui. Esse mesmo Channel Control, se a gente tiver um objeto aqui, ó, a gente vai ver esses canais, que são os canais de animação, da mesma forma que a gente tem desde a primeira versão. Então quer dizer, a gente percebe que eles mantiveram essa mesma estrutura de trabalho desde a primeira versão. Aqui embaixo também, ó, a timeline aqui está escondida, mas ela também ia no mesmo, na mesma posição que tem aqui. Aqui o Script Editor também tem da mesma forma que tinha aqui. Então por que isso? Por que manter essa mesma estrutura? Porque conforme vai surgindo uma nova versão, os usuários não vão sentir de forma a interromper um projeto para se atualizar e depois continuar. Quer dizer, é contraproducente você lançar uma versão diferente, com uma interface diferente para profissionais da área. Claro que algumas coisas mudaram, novos recursos aqui, a janela principal, ela não tinha a estrutura de visualização como tem hoje, então claro que mudou bastante coisa, mas a estrutura básica é a mesma. Nessa nova versão, a gente tem, por exemplo, a gente pode dividir a interface entre uma área da Toolbox
que é essa área da esquerda, que a gente tem a ferramenta de seleção, a ferramenta de a de seleção são essas duas, né? A ferramenta de... Ah não, são essas três, desculpa. Essas três ferramentas para seleção. Essa ferramenta de translação é para modificar o movimento, a posição. Essa daqui de rotação e escala. Esses atalhos aqui, ó, isso aqui são atalhos, tá? Serve para não só o Maya, mas para outros softwares também. Softimage, Modo, tá? Alguns softwares. Então, ó, ferramenta de seleção, a gente seleciona objetos e componentes, tá? Já vou explicar mais sobre isso. Aqui a gente seleciona por área, tá? Não sei se o vídeo vai dar para enxergar isso, mas se você clicar e arrastar, você seleciona uma área. Por exemplo, aqui, se eu tiver 3 objetos, eu posso selecionar como um quadrado, posso selecionar também como área. Então, por exemplo, se eu selecionar só dentro dessa área, vou pegar só esses dois objetos aqui, ou esses três. Então, área. E aqui é para componentes, então eu posso selecionar somente alguns vértices, jateando, como se tivesse um brush aqui para selecionar os vértices, tá? Dificilmente a gente usa esse método. E aqui as ferramentas de translação, que é para modificar a posição dos objetos, ferramenta de rotação e escala. Só que dificilmente também a gente usa seleciona essas ferramentas com esses botões. A gente geralmente usa um atalho para cada um, que são as letras Q para seleção, W para posição, R para rotação e E para rotação, desculpa, e R para rotação, para escala. Às vezes a gente confunde, acho que R para rotação, não tem nada a ver. Bom, eu vou interromper um pouco e daqui a pouco a gente fala mais sobre o resto da interface. Bom, bem-vindos de volta. A gente veio dessa interrupção meio dramática aí. Eu comecei a gravar ontem, estou continuando hoje num lugar mais reservado, porque o ambiente tinha muito ruído, né? Então, para a gente não se atrapalhar, eu prefiro fazer isso num lugar mais reservado. Bom, como eu estava falando, a gente estava comentando da interface, usando esse PDF que nós deixamos disponível lá no Siga. E por ele vocês já podem desmembrar o que seria a interface, o que é a interface no Maya, tá? Ele está bem separado aqui, vocês podem acompanhar na medida em que forem utilizando o programa. Aqui a interface, ela parece meio assustadora, né? Bastante assustadora para quem abre pela primeira vez. Eu também fiquei bastante assustado a primeira vez que eu abri o Maya. Então, para ajudar, a gente vai sumir essa interface, deixando apenas a janela de visualização em full screen. Como fazer isso?
tecla Ctrl espaço, tá? Tecla Ctrl espaço, a gente some a interface. E aí em Windows UI Elements, vamos destacar essa janela. Isso aqui também é uma particularidade do Maya. A gente pode destacar os menus, ok? Bom, e aqui a gente controla o que a gente vai querer visualizar na nossa interface. Então, por exemplo, a Toolbox, que a gente estava vendo, a gente tem acesso às ferramentas, né? Como a gente, só para recapitular, letra Q, W e R são as ferramentas principais que a gente usa o tempo todo, para tudo. Se você vê um objeto, por exemplo, um, uma modelagem aí de uma super satélite super complexo e tal, você pode ter certeza que o cara se modelou no Maya, ele usou essas ferramentas aqui, tá? Além, claro, do brush, mas aí é outra modalidade de modelagem. Mas, voltando aqui, então nós temos a Toolbox com essas ferramentas aqui que a gente usa e essa parte de baixo, ela também modifica a interface, a visualização aqui da janela principal. Então são layouts que a gente tem, ó, presetados. O que são presets? São configurações pré-determinadas. Então aqui é uma configuração de visualização em duas views. Aqui na verdade teria que ter uma janela aqui, um painel aqui, ó, um panel outliner, né? Não de vocês deve ter esse outliner, mas como eu estava usando de outra forma, então ele tirou daqui. Mas, enfim. E vocês também podem gravar com o botão direito aqui, por exemplo, ó, Save Current Layout. Você pode mudar o seu layout e depois gravar aqui, Save Current Layout, para New Layout. Opa. Eu baguncei o meu aqui, mas enfim. E aí você tem cadê? Ó, você tem vários layouts aqui que pode configurar. Bom, mas isso não vamos entrar nesse mérito ainda. É um pouco cedo para isso. Vamos partir só desses presets prontos aqui, tá? Então a gente tem aqui, ó, a divisão, né, do toolbox, o status line. Ainda não descobri por que chama status line, mas tem muita coisa aqui em cima. Áreas referentes a file, né, são arquivos, arquivo novo, abrir e tal, como na maioria dos programas, né. Aqui é uma área interessante, é uma área de seleção, tá? Aqui, toda essa área aqui é uma área de seleção que você pode selecionar objetos, componentes e por hierarquia, tá? Como assim? Tipo, se a gente tem vamos criar aqui uma esfera. Eu tenho uma esfera aqui, um objeto, ó, ele está selecionado por objeto e aqui por componente, tá? Então, eu posso selecionar uma parte desse objeto através dos componentes. Nesse caso, o componente é vértice, mas a gente tem outros tipos de componentes, né?
Então aqui, por exemplo, eu posso desativar o vértice e ativar somente aqui os polígonos. Então eu seleciono por polígonos, tá? É mais fácil trabalhar com o botão direito. Com o botão direito eu acesso os componentes que eu quero. Então, por exemplo, edges, né? As edges são as linhas que ligam os vértices. Então, clicando duas vezes, a gente seleciona o loop todo, né? Aí eu quero selecionar faces. Então, aqui eu seleciono a face, tá? Eu quero mudar, por exemplo, o V. O V ainda não, né? É muito cedo, mas eu quero mudar vértices. Então, aqui eu tenho acesso aos vértices do objeto. Tá? Esses são os componentes. E isso daqui, com a tecla F8, a gente muda entre componentes e objetos. Tá? Nós vamos ver muito sobre isso quando eu entrar em modelagem. Por enquanto é mais interface. Então a gente sabe que aqui ó, a gente vai encontrar, deixa eu voltar aqui, a gente vai encontrar os modos de seleção. Tá? Aqui é uma área reservada para snaps, para a gente modificar um objeto e colocar em snap no grid, por exemplo. Então ele, olha lá, ele vai grudando, vai dando o snap, né, que é como um imã, né, ele vai grudando nos pontos do grid. Se eu pegar, se eu duplicar aqui, por exemplo, e modificar o snap para ponto, para vértice, então ele vai colar em vértices, né? Então, por exemplo, esse objeto aqui, eu quero colar ele em algum vértice do outro. Vamos só visualizar aqui a malha para a gente ter mais controle. Ó, eu vou usar um snap de vértice, tá? Mas para isso também tem atalho. Então, por exemplo, eu quero modificar e usar o snap de grid, é só segurar a tecla X enquanto a gente modifica. E o X vai dar um snap no grid. O snap de vértice é a tecla V. Então, selecionando a tecla V, ó, e segurando a tecla V, a gente seleciona e modifica no vértice. E assim por diante. A C, ela vai modificar nas curvas, ela vai dar um snap na curva, né? E aí também, ó, você percebe que ele dá um snap também nas edges, né? Como se fossem curvas. Nós vamos ver depois o que é a curva, qual a diferença entre curva e edges. Mas nesse caso, ó, ele desprendeu do, do objeto. Aqui agora voltou, mas não, a gente não tem muito controle sobre isso, né? Curvas em objetos poligonais. Nós vamos ver a diferença mais para frente. Mas enfim, é mais para a gente ver que nessa área a gente tem acesso aos snaps. Tá? Aqui uma área reservada para render, né? A gente tem acesso à ferramenta de Hypershade, que é a ferramenta para a gente modificar as texturas, materiais, isso mais para frente. E aqui são algumas ferramentas, algumas áreas também que a gente pode ativar, que é o Channel Box, que a gente já viu que existe desde a primeira versão. Essa área de layer eu não sei se existia desde a primeira, eu acho que não existia layers. Tá vendo? Não existia layers antigamente, na primeira versão. Ela surgiu, mas não foi descontinuada, então ainda ela fica junto sempre dessa janela aqui. Tem como
a gente desativar o layer, tá? Separar a layer da channel box. Mas isso, quem precisar realmente me fala, mas é pouco usual. Aqui a Tool Settings, se você selecionar a ferramenta de translação, por exemplo, para modificar a posição, você tem acesso a algumas opções do Tool Settings aqui, né? Algumas configurações dessa janela. Qualquer ferramenta que você selecione, você tem opções aqui. Tá? Uma das mais usuais é a simetria, que você pode ativar e desativar nessa janela. Nós vamos ver também mais para frente. Bom, nessa aqui é a Attribute Editor. Tudo que você tem em relação ao objeto, você vê a um objeto, a um elemento em cena, você vê no Attribute Editor. A ferramenta, o atalho para acessar é o Ctrl A. Tá? Ctrl A ativa o Attribute Editor. Opa, abri coisa a mais aqui. Ok, Attribute Editor e uma IK, a gente vai ver isso mais para frente também, é uma extensão do Maya que ele trouxe do Motion Builder, que ele faz o rig automático para animação. E aqui é uma ferramenta nova, desde a versão 2014, se não me engano, que é o Modeling Toolkit, uma ferramenta, é um conjunto de ferramentas, né, somente para modelagem. Antigamente era um plugin que se usava dentro do Maya que foi incorporado na versão a partir de 2014. Coisas da Autodesk, né? Desde que a Autodesk assumiu o controle do Maya, eles incorporaram bastante coisa, plugins, né? Cada versão nova eles alimentam com um novo plugin. Coisa que eles sempre fizeram no 3D Studio Max, agora estão fazendo aqui. Bom, enfim, aqui a área superior da status line, você vê que é muita coisa aqui em cima para a gente mexer, então ela é bem importante para a gente, tá? As shelves são, como a gente já falou, são prateleiras de ferramentas. Então assim, todas as ferramentas que a gente tem aqui, todas as ferramentas que a gente tem em cima, nessas shelves, elas são disponíveis, elas estão disponíveis nos menus também, tá? A diferença é assim, é só para ter um acesso rápido, né, nessas ferramentas. Por exemplo, se você quer, vamos abrir um novo aqui, se você quer criar um elemento aqui, né, um primitivo, então você vem aqui na shelf e criou, tá? No menu, você vem aqui em Create, Polygon, Sphere, tá vendo? São os mesmos ícones que tem aqui. Então, Sphere criou. Então, todas as ferramentas que a gente tem nas shelves são ferramentas que já existem nesse menu. Então, quer dizer, é uma facilitação que tem no programa. Você pode também criar shelves, né? Shelf Editor, você pode adicionar aí uma shelf. Então eu vou criar aqui uma shelf minha. Vou usar a letra maiúscula para ficar mais fácil de visualizar. Ok, tem uma shelf minha aqui. Agora tem uma ferramenta que eu gostaria de acrescentar nessa shelf. Então eu posso vir aqui
Por exemplo, essa ferramenta aqui é muito usual. Então, com a tecla Ctrl Shift, clicando em Ctrl Shift e clicando na ferramenta, eu adiciono na shelf. Então, por exemplo, Select Hierarchy. Então, opa, desculpa. Select Hierarchy. Então, Ctrl Shift, no Mac é Command Shift, por isso que eu estava me atrapalhando, mas é assim. Então, se eu quiser acessar rapidamente essas ferramentas, eu já tenho aqui, tá? Isso é para acelerar o processo, o trabalho, tá? Então, essas shelves a gente pode ativar ou desativar também. Vamos deixar o toolbox também ativo. Time Slider, né, dispensa comentários. A gente tem a Time Slider, é uma timeline, né, em softwares como After Effects, tem timeline em programas de edição, tem timeline no Flash, estava tentando lembrar, né, o Flash também tem. Então, todo programa que você usa animação tem que ter uma timeline, né? Então, nesse caso, chama-se Time Slider. Que mais? A gente tem o Hand Slider, que ele vai selecionar um trecho da animação. Você pode modificar aqui para usar um trecho, fazer animação por trechos, né? Isso facilita bastante. Uma animação, por exemplo, de 500 frames, você pode trabalhar nos 60 primeiros, a hora que ficar legal você vai mais para frente, trabalha a partir de então e vai finalizando a animação. Isso é bem importante. Command Line é para você atribuir scripts, né, expressões para executar algum comando, tá? Eu não conheço de cabeça assim algum para utilizar agora, mas é muito raro. Às vezes a gente baixa algum script da internet e quer usar, precisa de executar algum comando aqui. Aqui é o Script Editor, também se pode acessar nesse botãozinho aqui. Mesma coisa, a gente pode puxar algum script da internet, tem muito script que a gente pode puxar e colocar aqui e executar, tá? E Helpline é onde a gente visualiza, né, as coisas. Por exemplo, aqui ó, as ferramentas, né? Nome de ferramenta. Quando a gente aponta, aqui embaixo vai mostrar o que é, né? Select Tool, Lasso Tool, não sei o que e tal. Tá vendo? Todos o mouse over, né, que a gente tem vai aparecer na Helpline. É interessante deixar ativa, tá? Então é isso. A interface do Maya ela é subdividida dessa forma. A gente tem aqui a janela principal, a janela de visualização, já ia esquecendo. A janela principal é a principal, não pode deixar para trás, né? A gente antigamente não tinha esses botões aqui, era só mesmo o menuzinho superior. Nessa janela principal, vamos lá criar um objeto só para a gente ver. A gente pode modificar o shading, por exemplo, visualização em bounding box, por exemplo. Quando o seu projeto está muito grande, né, e precisa deixar mais leve para trabalhar, então deixa em bounding box. Difícil modificar isso, mas
existe essa opção, né? O Maya é assim, você vai trabalhar com ele a vida toda, produzir grandes trabalhos, grandes projetos, e tem coisa nele que você nunca vai ver na sua vida, né? Então, essa é uma das coisas. A gente, por exemplo, a visualização por pontos, né? Quer dizer, quem trabalha com partículas muito, né? Pode ser que seja interessante isso, mas é bem raro, né? Sempre Smooth Shade All. Agora, existe atalhos de visualização, né? Então, se a gente quer, por exemplo, modificar a visualização para wireframe, então a gente aperta a tecla 4 e modifica a visualização para wireframe. Isso sim é usual, tá? Então, ele modifica ó, o wireframe. Se a gente quer de volta o shading, tecla 5, tá? Aqui ele mostra ó, uma mensagenzinha Smooth Shade On, né? Press 4, Press 4 para display em wireframe, ok. Tecla 6 não vai fazer diferença agora porque ela vai mostrar a textura, né, do objeto. Como a gente não tem textura nesse objeto, ele não está mostrando nada. Tecla 7 mostra a iluminação. Como não tem iluminação também, ele fica tudo preto. Então, já aconteceu de aluno vir falar, professor, ficou tudo preto, tudo escuro e tal. Não é, tecla 7 que você apertou às vezes sem querer, então é só voltar na tecla 5 para visualização Smooth Shade, tá? E aqui a gente tem alguns vários, né, algumas opções para visualização. Então, por exemplo, para visualizar em transparência, né? Então aqui a gente tem a transparência, o objeto fica transparente, tá? Isso às vezes ajuda para modelagem, até para animação. Para visualizar o grid, então aqui visualiza o grid. Aqui visualiza o frame, né? De como ele vai ficar na animação, como ele está enquadrado. Esse Resolution Gauge é como um Safe Area, né, que a gente usa. Aqui, Safe Area. Safe Action. Né? Assim fica melhor. No Ctrl espaço, a gente visualiza apenas a janela principal do preview. Então a gente tem acesso a alguns recursos aqui de visualização. Ó, Save Title, Safe Action, Save Title. Tá? Esse Field Chart é mais para detalhe de enquadramento, né? Aqui ele vai fechar e mostrar somente aqui dentro é o que vai ser renderizado, o que está fora disso não vai ser, é mais para controle seu, tá? Você pode trabalhar com um objeto fora aqui de cena, mas só o que vai ser renderizado vai ser essa pontinha aqui, né? Então são opções de visualização. Você pode aqui também acessar ó, o wireframe, Smooth Shade, Smooth Shade, Wireframe, aqui com a Smooth Shade com a textura, aqui com o Wireframe em cima do Smooth Shade, que é interessante, aqui sim com a textura, isso aqui é Default Material, se a gente não quer visualizar a textura também usa aqui. E aqui ó, iluminação, quando está querendo visualizar a iluminação. Aqui ele mostra ou esconde shadows, tá? Isso durante o processo a gente vai ver. Quando a gente vê a aula de iluminação a gente vê.
Aqui uma ferramenta nova interessante, Lock Camera. Aí a gente não pode mais modificar a câmera, o movimento da câmera, a localização da câmera, tá? Isso acontece muitas, é importante porque às vezes a gente está trabalhando e já animou o movimento de câmera. E aí a gente quer modificar a visualização apenas e a gente esquece. E aí acaba zoando o trabalho, tá? Então, Lock Camera. E aqui ele seleciona a câmera. Então, a gente selecionou a câmera. Se a gente vir aqui no Ctrl A, a gente vê os atributos da câmera, tá? Então, por exemplo, modificando o background aqui, deixando uma cor assim, um Alt B a gente muda o background, né? Essa cor que a gente viu do background é para renderização apenas. Então, se a gente renderizar aqui, ó, ele vai renderizar com o background da câmera. Enfim, você acessa as opções da câmera aqui quando seleciona a câmera, tá? É difícil selecionar a câmera porque a gente está vendo através dela, a gente não está vendo ela no projeto aqui dentro. Então a gente não tem como selecionar a câmera daqui, então por isso que é importante esse botãozinho aqui, Select Camera, tá? Então é isso, a gente tem a interface, tá? Uma coisa importante também, esse menu superior, ele é um menu limitado, né? Ele tem pouco espaço aqui para tantas ferramentas. Então, o que eles fizeram? O Maya, ele separa por categoria. Então, se eu quero trabalhar com modelagem, então esse menu aqui é totalmente direcionado para modelagem. Se eu quero trabalhar com animação, então ó, esse menu muda para animação. Tá? Esses recursos que a gente tem aqui. Daqui para frente, né? O Windows é a mesma coisa, Display é a mesma coisa, Modify, Select, Create, tá vendo? Muda mais daqui para frente. Rigging, se a gente vai trabalhar com rigging, então a gente tem acesso a ferramentas que são úteis para trabalhar com rigging. Por exemplo, skin, a gente não vê skin quando trabalha com modelagem, tá vendo? Ele some. Effects, a gente tem efeitos aqui de partícula, de dinâmica, né? Todos na categoria FX. Renderização, a gente tem muitas opções aqui de renderização nessa categoria e você pode também customizar, mas por enquanto ainda não. Ok, então essa é a nossa interface, tá? A gente pode configurar a interface através desse Windows UI Elements, tá? E visualizar o que a gente quer e o que a gente não quer durante o trabalho. Por exemplo, eu quero trabalhar com modelagem, não há necessidade de visualizar time slider, nem hand slider. Tá? Command line, acho que não precisa, porque a gente também não vai entrar nesse aspecto. Né? Então, help line, status line, talvez a shelf seja interessante, mas só. Então, para modelagem é o que basta para a gente. Tá? Lembrando sempre que apertando Ctrl espaço, você vai alternar entre a visualização apenas da janela principal e a visualização da sua área de trabalho padrão. Tá? Outra coisa, se você pressionar a barra de espaço e manter pressionada, você vai acessar um menu geral aqui. Esse menu são de todas as ferramentas. É o menu superior que a gente viu aqui,
Só que ele tem todas as ferramentas aqui. Então, por exemplo, ó, File, opa, File, Edit, Create, tá vendo? Ó, tudo aqui. Select, Modify, Display, Windows, Cache e Help. Então todas essas ferramentas aqui, ó, aqui em cima, tá? Depois, View, Shading, Lighting, Snow Render Panels. Aqui são as opções da janela do Preview, tá? E depois entram as categorias, né? Então, por exemplo, modelagem. Então, modelagem, Mesh, Edit Mesh, tá vendo? Mesh Tools. O que são meshes? São malhas. Isso aqui é uma mesh, tá? Isso daqui é uma mesh, uma malha. Então aqui você tem as ferramentas de modelagem. Aqui ferramentas de rigging. Deixa eu deletar esse aqui, fica mais fácil de ver, né? As ferramentas de rigging, né? Para fazer o rig, para fazer a configuração do personagem para animação, que é o rig. Aqui as ferramentas de animação, tá? Key, set key, tal, playback para fazer o preview da animação, tá? Ferramentas de efeitos, effects, que é aquele que a gente viu, a Neclot, que é roupa, hair, constraint, isso para trabalhar com esses clots e outras partículas, enfim, tá? Fluidos, tem também o Bifrost, que não está aqui, e ferramentas de renderização, então, rendering. Então, para acessar, se você está na pilha lá trabalhando e está numa rigging e quer acessar alguma ferramenta de modelagem, também é mais rápido vir aqui. Tá? Se você alterna apenas em uma categoria, em uma configuração e você quer modificar, você pode usar o Hotbox Control. Então, por exemplo, aqui ele mostra Modeling Only. Então ele mostra somente as ferramentas de modelagem, né? Clicando aqui com o botão esquerdo normalmente, tá? Lembrando, eu estou com a barra de espaço pressionada aqui, não soltei. Aí eu quero ver somente renderização, né? Porque são poucas as ferramentas de renderização, então eu não preciso vir aqui no rendering, mudar para depois usar. Não, eu estou lá em modelagem. Ah, mas eu quero acessar o render, então vem aqui. Opa, eu mudei lá, por isso que mudou aqui. Show FX Only. Então eu estou em modelagem lá, tal. Ah, ele mudou aqui também. Putz, que sacanagem. Ele tinha que ter um jeito, ele travou aqui. Antigamente não era assim. Nas versões antigas não tinha isso. Ele era independente, mas, enfim. Então você tem acesso aqui. Você quer acessar Rendering Only. Ele mudou. Só que ele mudou aqui também. Então, sinceramente, não vejo muita utilidade então nesse sentido. Então é melhor deixar o Show All e aí você escolhe o que quer ver. Eu utilizo assim, se eu estou em modelagem, quero acessar alguma outra ferramenta de rig, por exemplo, para usar o Constraint, então eu venho aqui, sem precisar mudar a categoria aqui, tá? Então é isso. Aqui a gente tem
workspaces, né, que são configurações de interface, tá? Você quer trabalhar com sculpting, então ele já te deixa pronto para trabalhar com sculpt, que é uma forma de modelagem. Ele já colocou aqui o shelf para trabalhar com sculpting. Aqui já deixou pronto, ó, na ferramenta Shape Editor, para trabalhar com blend shapes, que são coisas, que são deformadores que a gente vai ver futuramente. Então você tem alguns workspaces já preparados aqui para modelagem, né? Animação, ó, para trabalhar com animação, já workspaces prontos aqui, tá? O que a gente está é no Maya Classic. Isso tudo você mesmo pode montar essa workspace, tá? Daquela forma, você pode gerar aqui, visualizar aqui no UI Elements, uma workspace básica aqui, e aí em cada janela você mesmo pode usar esse panel para modificar. Então ó, eu quero a janela front, peraí, deixa eu... a janela front, ou então a janela side view. Deixa eu abrir aqui um objeto para a gente visualizar melhor, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem a visualização das 4 views, né? Vou deixar em wireframe 4, 4 e 4. Deixar somente uma com smooth shade para não forçar tanto a placa de vídeo, que já não é das melhores. Então, aí ó, barra de espaço e solta, ele maximiza a janela que você quer, tá? Isso é outra dica aí para visualização. Só que você pode também modificar essas janelas, né? Em panel você pode mudar. Ah, não quero a top, quero a side aqui. Então beleza. Trabalha com a side aqui e perspectiva aqui. Ah, mas eu quero usar uma outra coisa, quero usar o outliner aqui. Ok, dá também. Você pode usar uma janela outliner aqui. O outliner, a gente vai ver na próxima aula, é muito importante também para a modelagem, onde a gente visualiza todos os elementos que estão na cena. Tá? É como uma janela de projeto que a gente tem no After, né? Que visualiza todos os elementos da cena. Ah, eu quero visualizar panel aqui, um Graph Editor para animação. Então, dá também. Tá? Ele vai mostrar a curva de animação que vocês fazem aqui. Como é o Graph Editor também no After Effects, né? Aquele gráfico, né? Não sei se é Graphic Editor que chama, mas é a mesma coisa. Então você pode configurar várias opções aqui de visualização. E pode voltar também para a original, que é top. Então você pode configurar o seu workspace aqui, né, na sua área de trabalho, da forma como achar melhor. Ok? Então, essa é a área de trabalho. Por enquanto, não há necessidade da gente se prender em alguns detalhes que eu mostrei aqui, como criar o shelf, enfim. O importante, por enquanto, é apenas mesmo a sua área de trabalho, tá? No próximo vídeo eu vou começar mostrando os tipos de modelagem, tá? Poligonal, NURBS e Subdivision. Ok? Então eu vou interromper novamente para voltar com esses tipos de modelagem, tá?
Bom, então acrescentando aí uma nota a respeito da interface que eu deixei passar é o seguinte: para você navegar nessa janela de visualização, no Maya ele acompanha alguns programas também de uma forma parecida, tá? Você usa basicamente a tecla Option, quer dizer, Option no Mac, né? A tecla Alt, tá? Pressionando a tecla Alt, com o botão esquerdo você orbita, né, no objeto, ao redor do objeto. Se você apertar o botão do meio, você usa o Pan, né, que é para modificar a posição da câmera em relação ao objeto. Você não está modificando a posição do objeto. Perceba pelo grid, né? Você está modificando a posição da câmera, tá? E o botão direito, ainda com a tecla Alt, você modifica o zoom. Então lembrando, tecla Alt, botão esquerdo, tecla Alt, botão do meio e tecla Alt, botão direito, ok? Outra coisa, se você tem muitos objetos em cena e quer orbitar, por exemplo, em um diferente aqui, de repente você fala, eu quero o mouse, só que você vai orbitar, ele não está centralizado, né? Você pode usar a tecla, selecionar o objeto, usar a tecla F, ele vai centralizar o objeto selecionado no frame, né? Então, por exemplo, você está assim, eu quero ver esse aqui, então tecla F, tá? Ele vai centralizar. Se você tiver com um zoom muito grande e tal, você não está conseguindo ver, você pode usar até o outliner, nós já vamos falar disso, dessa janela. Selecionar o mouse, nesse caso, por exemplo, seleciona o objeto e aperta a tecla F. Aí você tem a visualização dele. Se quiser ver a cena completa, aperta a tecla A de All. Tecla F, Frame, selecionado, né? Tecla A, All. No caso, a tecla F com ele, se não selecionar, ele dá um frame em todos eles. É a mesma coisa que o All. Ok? Então, Orbit é a tecla Alt, com os três botões, primeiro, segundo, terceiro, e as teclas F e A, para a gente centralizar ou visualizar toda a cena. Essa é só uma nota de complemento da interface. Ok, pessoal, bem-vindos de volta. Voltamos do intervalo para começar a compreender sobre tipos de modelagem, ok? Nós temos três tipos de modelagem e aí eu vou colocar aqui, eu tenho separado nessa apostila, eu separei essa aula também para vocês, o que a gente vai ver sobre isso. Então, é importante acompanhar pela apostila porque lá tem um exercício um pouco mais detalhado, explicativo do que a gente está falando, ok? Eu vou fazer agora em vídeo para vocês, mas eu peço que vocês acompanhem pela apostila. Aí vocês têm aí uma semana para acompanhar tanto o que foi dado no vídeo anterior como nesse, que é para chegar na próxima aula e a gente já começar com exercícios um pouco mais avançados de modelagem, tá? Tenho certeza que se vocês acompanharem isso, vai ficar bem mais claro para vocês tudo a respeito disso, de modelagem.
Então vamos lá, a gente vai passando o que está aqui e conforme for aparecendo algumas curiosidades e notas importantes, a gente vai falando também. Bom, para a gente começar uma modelagem, a gente precisa de geometria, né? Por isso que muitas vezes a gente tem alguns recursos em softwares 3D que falam sobre adicionar geometria. ah, a gente vai separar, então, esse objeto é uma geometria, né? Todo mundo fala em geometria como se a pessoa se direciona a malha como uma geometria. Então, para a gente iniciar um objeto, a gente precisa de geometria. Para isso, existem algumas ferramentas já pré-determinadas que adicionam geometria. Então, se a gente for lá em Create, a gente vai ver, ó, NURBS, Primitives, Polygons, Primitives. Por enquanto, basta a gente ver esses dois, tá? Esse volume aqui, a gente não vai entrar nesse aspecto, tá? É só em NURBS e polígonos, tá? Que basta para modelagem. Então, a gente tem aqui, por exemplo, polygons primitivos. Vamos ver esse tipo, né? Vamos seguir aqui o que está na apostila, na ordem, né? Primitivos poligonais e depois primitivos NURBS. Então, em primitivos poligonais, a gente tem, vamos destacar aqui, ó, a gente tem sphere, cube, cilindro, cone, tá vendo? Tá tudo aqui no shelf, que é aquela prateleira de ferramentas que a gente tem. Então, basta a gente clicar em uma que a gente vai já ter a nossa geometria inicial, tá? Por que primitivos? Se a gente for visualizar alguns objetos que a gente pode ter, por exemplo, abacaxi. Então a gente vê um abacaxi. Aqui, esse aqui. Já dá para ter uma ideia, né? Se a gente for modelar um abacaxi, por exemplo, qual o primitivo que a gente pode usar nessa modelagem, né? Então, esse aqui, por exemplo, ó. Então o que a gente faz? A gente usa primitivos para ter uma geometria inicial e a partir dela a gente vai construindo um objeto. Então, por exemplo, escala. Então eu vou escalonar aqui, né? Depois eu vou inserir mais geometria aqui, mas por enquanto nós vamos ficar só na modificação de objeto, não de componente, né, que é o que daria para fazer na modelagem e tudo mais. Só para a gente compreender, por enquanto, que esses primitivos eles têm essa importância de você aproximar o objeto que você quer fazer daquele que você tem aqui. Então, essa é a importância dos primitivos. O que mais que a gente tem aqui? Se a gente quer fazer uma modelagem orgânica, né, a gente tem ainda a possibilidade de subdivisão dessa malha, né, dessa geometria, tá, usando Smooth Mesh. Vamos ver então sobre isso. Por quê? A gente tem, na verdade, não só dois tipos, né? Cadê?
polígonos, tá. A gente tem aqui dois tipos, né, de primitivos, os primitivos NURBS e os primitivos poligonais. Só que nós temos um outro tipo de modelagem que é a modelagem Subdivision Surfaces, né? Então, por exemplo, se eu transformar esse objeto aqui apertando a tecla 2, eu transformo o quadrado em um objeto subdividido. Mas como isso, né? Se a gente vê esse exemplo aqui, esse quadrado ele subdivide todas os polígonos desse quadrado de forma a gerar uma forma arredondada, né? Uma versão arredondada do quadrado. Então, por exemplo, se a gente pegar lá o Ctrl A, se a gente for até o Attribute Editor desse objeto, no Shape, né, no Node de Shape dele, a gente vai ver que ele tem uma opção para regulagem do Smooth Mesh. Tá? Se a gente desligar o Smooth Mesh, por exemplo, a gente volta ele na qualidade inicial. Então, com o Smooth Mesh ligado, a gente pode regular a subdivisão dele. Então, por exemplo, se eu subdividir apenas uma vez esse objeto e converter em polígono novamente, opa, espera aí. Ó, o que aconteceu? Aquele quadrado, ele subdividiu, vou criar um outro aqui só para a gente comparar. Ó. Então, cada polígono desse quadrado foi subdividido uma vez. Quando a gente subdivide uma vez, se a gente for lá na nossa tabelinha aqui, ó, ele transforma um polígono em 4. Ele subdivide, ele cortou no meio, ó. Cortou no meio, né? Subdividindo uma vez, cortou uma vez no meio, cortou uma vez no meio, né? Virou 4. Se a gente subdividir de novo, ele vai, cada um desses vai gerar mais 4 polígonos e assim por diante. Então, por exemplo, ó, gerou mais 4 e aqui subdividindo em 2 gerou mais 4. Então, cada nível de subdivisão vai potencializar o número de polígonos que a gente tem. Então, por exemplo, nesse caso, se eu subdividir aqui, por exemplo, em 2, vai, e aí converter, deixa eu deixar aberto aqui, olha lá. Então agora, ó, cada um desses aqui subdividiu de novo. Então por quê? Porque eu estou subdividindo mais um nível, né, de... Opa. Ah, aqui que é melhor ainda, ó, ele dá um display, ele me dá um preview de como vai ser essa subdivisão. Ó, nível 3, olha a quantidade de polígonos que vai acrescentando aí. Nível 4 e assim por diante. Então desse jeito, por exemplo, ó, eu vou subdividir Smooth Mesh Preview e vai ficar dessa forma. Tá? Bem mais polígonos, isso significa mais geometria
mais detalhamento, né, no objeto, nesse caso aqui, orgânico, e também maior trabalho para o processador, né, e para a placa de vídeo de renderizar esse objeto. Se a gente for ver a contagem de polígonos, por exemplo, aqui nesse caso, ó, com uma subdivisão mínima, né, de uma vez só, a gente tem 24 faces, né? Se a gente ver nesse, tem 1536 faces. Então é assim, usem com parcimônia, tá? Essa subdivisão. Então aqui, ó, ele pula para 96. Aqui o 24, ele já dá uma estimativa de quanto vai ser, 96 polígonos, tá? Então aqui nós estamos usando o Smooth Mesh Preview, tá? O que é isso? É o mesmo polígono usando um preview de como ficaria na sua versão subdividida, tá? Se a gente usar, por exemplo, aqui o atalho é letra 1. Letra 1 não, né? Número 1. Tá? Eu sempre falo letra 1 porque é o teclado alfanumérico. Mas é o número 1. Tá? Número 1, a gente vê o polígono no estado original. Número 2, ele mostra o Subdivision Surface. Tá? Aqui ele mostra tanto o estado original quanto a subdivisão dele no preview, tá? Isso por quê? Porque às vezes a gente precisa modificar alguma coisa na estrutura, só que se a gente for usar o Smooth Mesh, que é o número 3, ó, a gente não tem acesso ao polígono original. Então, por exemplo, se eu quero usar uma ferramenta de corte, por exemplo, eu vou precisar usar o corte na estrutura original e não no Smooth Mesh. Então, só que eu não tenho acesso. Eu tenho que... Olha lá, é difícil. Então, você ter a visualização do polígono original permite que a gente faça essa alteração. Eu estou dando um exemplo dessa ferramenta, mas a gente ainda não vai entrar nessa, tá? É só para vocês perceberem a necessidade de usar o Smooth Mesh Preview, tá? Ou seja, o Subdivision Surface, tá? Então, número 1, o atalho, ele mostra o polígono principal, original, tá? Número 2, se apertar o 2, selecionar o polígono, né? Seleciona o polígono, aperta o número 2. A gente tem o Smooth Subdivision Surface. E o número 3, o atalho número 3, a gente visualiza o Smooth Mesh Preview. Aqui eu estou usando o Ctrl A, que é o atributo, né, os atributos do objeto. Eu ativo o Display Subdivisions, tá? Que permite a visualização, mas não há necessidade, às vezes basta a gente ver o objeto final, porque às vezes você coloca muita coisa para visualizar, ele atrapalha a própria visualização do objeto que você quer final. Então, isso aqui é mais para ter uma noção mais completa da topologia do objeto. Ok? Bom, continuando então, a gente viu que a gente tem os primitivos, né? E a gente tem o modo de subdividir esses primitivos para deixá-los mais
orgânicos, né, arredondados. Então, por exemplo, esse é um quadrado que foi modificado e deixado subdividido, tá? Bom, além desses primitivos que a gente tem aqui, a gente tem uma opção nesses primitivos, né? Qual que é a diferença entre você, por exemplo, um cilindro e um box? A gente, se abrir aqui a janela Channel Box, a gente vai ver, nós temos, além desses canais de animação que a gente comentou, a gente tem também um histórico de modificações, né? E esse histórico, claro, começa com a própria criação do objeto, do primitivo. Então, por exemplo, quando a gente cria um primitivo aqui, uma esfera, ele cria aqui, ó, uma polysphere, um node, né, um histórico dessa criação. Então, o que a gente pode fazer nesse caso, né? Sempre quando a gente utilizar um canal dessa janela, a gente faz assim, a gente seleciona o canal que a gente quer e modifica apertando o botão do meio do mouse. Opa. Espera aí. Aqui, ó. Então, por exemplo, Scale em X. Quando a gente usa o botão do meio no mouse, numa área em branco aqui, uma área neutra, esse canal de modificação vai ser alterado, vai ser modificado, vai ser usado. Então, por exemplo, se a gente vem aqui em raio e clicar com o botão do meio, ele vai alterar o raio. Botão do meio numa área neutra. Mesma coisa, Subdivision Axis. Quantas subdivisões a gente tem na vertical aqui dessa esfera? Então, se a gente pode aumentar ou diminuir simplesmente clicando com o botão do meio numa área neutra dessa janela, tá? Então, por exemplo, eu posso subdividir aqui depois, então eu vou diminuir e subdividir, certo? Então, isso é bacana a gente pensar desse jeito, porque a gente vai percebendo, ó, que o aspecto da esfera vai modificando apenas com a modificação também da estrutura dela. Então a estrutura original é essa daqui, ó, se a gente for ver, né? Só modificando a estrutura a gente já tem aqui, ó, pelo menos um balão de festa junina. Lembrando, sempre com o botão do meio, tá? E isso para qualquer primitivo. Se a gente pegar aqui o cilindro, a gente também vai ter as opções de modificação do cilindro. Altura, raio, né? Se bem que a altura e o raio a gente pode modificar usando essas ferramentas, né? Como escala. Aqui a escala, por exemplo, da altura é só a escala no eixo Y, né? Esse manipulador que a gente tem aqui, vocês devem ter percebido que ele tem uns sinaizinhos aqui, né? Coloridos, tá? Essas cores, aí adicionando uma nota, né, daquilo que a gente tinha combinado, né? Conforme for aparecendo notas aí, a gente vai adicionando.
Essa nota é referente a esse manipulador e qual a necessidade dele, né? Ah, esse manipulador ele pode ser encontrado em diversos softwares 3D, né? Mas todos eles vão se referir aos eixos Y, X e Z com essas cores, tá? RGB. Então, na ordem RGB significa X, Y, Z. Só pensar RGB, X, Y, Z, tá? Então, no caso do manipulador de escala, a gente tem esses boxes aqui para a gente manipular. Se a gente pegar o eixo central aqui, a gente modifica os três ao mesmo tempo. E se pegar cada um deles, né, a gente modifica só o referente. E esses quadradinhos aqui, eles chegaram aí numa versão nova do Maya, acho que 2015, 2014 ou 15. Eu achei interessante, tem gente que não gosta, mas eu achei interessante, às vezes não gosta porque polui e tal, mas eu achei interessante porque às vezes a gente quer modificar, no caso aqui do raio desse cilindro, a gente quer modificar só o raio, não quer modificar nos três eixos, né? E se eu modificar só em um eixo, ele deforma, tá vendo? Então nesse caso, ó, a gente pega os dois eixos do plano XZ. Então, ó, no X e Z ele modifica o raio, tá? Isso é bastante útil, tá, pra gente. E aí na modificação de rotação, mesma coisa. A gente tem a modificação no eixo X, Y e Z, tá? Sempre usando as cores de referência aqui. Esse sinalzinho que está no canto esquerdo aqui também é importante. Ele é uma forma de bússola no universo 3D. Tá? Ele sempre vai apontar para a gente aonde está o eixo X, Y e Z. Por quê? Se eu quero fazer alguma modificação no objeto, né? Por exemplo, eu vou criar uma UV-Map. Só para dar um exemplo, tá? Não precisa fazer. Aqui eu preciso saber em que eixo que eu vou criar, né? Essa UV-Map. Então, se eu quero criar de cima para baixo aqui, eu tenho que criar no eixo Y. Então, eu vou usar o eixo Y, tá? Então, é importante a gente ter essa bússola também, ok? Bom, finalizando a nota, então a gente retornando aí, a gente tem essas opções aqui dos primitivos, nesse caso do primitivo cilindro, tá? A altura, a gente já viu. Tá, aqui é o subdivision, né? Quantas subdivisões a gente vai precisar na altura desse objeto, né? E quantas subdivisões no tampão, né, desse objeto também. Então a gente tem essa possibilidade dependendo do objeto que a gente está trabalhando, né? Lembrando que a gente tem que ver qual o primitivo que se encaixa no objeto que a gente quer, ok? Então, se a gente pegar, por exemplo, uma lâmpada, opa, uma lâmpada. Então, por exemplo, olha só, se a gente pegar essa lâmpada comum aqui, a gente tem um tipo de primitivo, né? Uma esfera que a gente vai modificar e tudo. Se a gente pegar essa lâmpada aqui, por exemplo, opa,
essa daqui, por exemplo, a gente vai pegar um outro primitivo, né, para chegar nesse caso aqui. Pode ser até um quadrado. Aqui no caso 1, depois a gente duplica para cá e para cá. Tá? Pode ser até um exercício interessante futuramente, mas ó, esse daqui é outra, né, bem interessante de exercitar aqui. Ok? Então, para cada situação, você vai ter um primitivo que vai achar mais adequado. Pode ser que uma pessoa use um primitivo, nesse caso do exemplo aqui, pode ser que a gente utilize, alguém utilize um cilindro para estender, né, até ele dobrar aqui, ou pode ser que tem gente que pode usar um quadrado, que faz um buraco no meio, subdivide e tudo. Então, cada um vai se adequar da forma que achar melhor. Ok? No caso aqui, sempre quando tem off, a outra notinha aí para a gente compreender como é a funcionalidade do Maya, né? Sempre quando tiver em off, quer dizer que está em zero, tá? Zero é off. Se a gente mudar para 1, a gente muda para on, tá? Nesse caso aqui, deixa eu criar um outro aqui para ficar mais fácil de ver. A gente adicionou um arredondamento no tampão desse primitivo. Então, se a gente adiciona aí as subdivisões aqui, ele já vai estar arredondado automaticamente. Tá, isso é bastante interessante. Se a gente quiser criar, por exemplo, um comprimido, ó, uma bala, né, de revólver, uma capela, né, tá? Um telhado de uma capela, sei lá. Ok? Bom, então a gente tem os primitivos poligonais, ok? E os primitivos NURBS, como é que são, né? A gente tem aqui também, deixa eu só esconder esse polycount, não precisa mais. A gente também tem, ó, esferas, né? NURBS, quadrado, NURBS, box, né? Só que aí já não tem mais a tecla 3. A gente não subdivide mais. Por quê? Porque ele já é subdividido, tá? O NURBS já é subdividido. Fala, pô, mas como assim subdividido? O quadrado ainda está quadrado. O quadrado tem uma particularidade do NURBS que ele é totalmente, ó, separado. Ele tem elementos. Ele é formado de um conjunto de elementos, conjunto de lados aqui. Tá? Agora, a esfera, ela também tem algumas particularidades, algumas características aqui que a gente pode mudar. Também o raio, né? Agora tem uma aqui que é interessante, ó, Start Sweep, é onde ela começa o ângulo da esfera, né? Então, deixa eu ver aqui. Opa. Então, onde ela começa o ângulo dela e onde termina também. Tá? Isso é interessante porque você pode usar isso
numa animação. Então, o primeiro curso que eu fiz, o Maya, o cara usou isso. Eu achei bem interessante. Você pode usar, por exemplo, para fazer o olho de um personagem, né? Pode abrir e fechar aqui, porque ele já tem essa rotação, né? Se você criar uma outra... Opa! Deixa eu modificar aqui só pra gente imaginar aqui que tem um olho aqui dentro, né? Então a gente pode usar esse Start End Sweep como canal de animação para fazer o personagem abrir e fechar o olho. Então é uma característica aí que só existe numa esfera NURBS, não existe na esfera poligonal. Ok? Agora tem uma coisa, você fala assim, poxa, mas por que está preto aqui dentro? Quer dizer que a renderização vai ficar preta? Não necessariamente. Tá? Olha só, ela está sendo visualizada dos dois lados aqui. Isso porque o objeto como padrão, né? Aí eu vou adicionar uma nota também para comentar a respeito de normals, tá? Ah, quando a gente abre aqui o Attribute Editor, a gente tem a opção aqui Render Stats, tá? Ele sempre vem como double-sided, tá? Por que double-sided? O que é double-sided, né? É duplo lado. Então, o que acontece? Todo objeto ele vai ser renderizado para onde está apontando as normals, tá? O que são normals? Vamos ver aqui onde está Polygon Nerves Normals, tá? Olha só, esses cabelinhos aqui, na verdade, eles são normals dos polígonos, por que tem um monte aqui? Porque é a subdivisão do NURBS. Então, por exemplo, aqui, se a gente... não vai dar... Ah, sim, deu. Ó. Então, ó, a gente tem aonde está sendo projetado esse NURBS, né, esse objeto. Aqui eu apertei a tecla 1, tá? Para colocar ele em low poly, apesar de ser um NURBS, né? Então, para onde está sendo projetado esses NURBS? Aqui, a normal, ele está mostrando as normals dos vértices, ó. No caso de um polígono, lembrando que a gente está dentro de uma nota, hein? A gente interrompeu um pouco de falar dos NURBS. Deixa eu baixar aqui e ativar as normals. Face normals, tá vendo? Então olha só, aqui a gente tem a visualização das normals de faces, né? E aqui a visualização das normals
dos vértices, né, da NURBS. Então o que acontece? A renderização vai ser feita apenas para fora desse objeto, tá? Então se a gente renderizar aqui, olha lá, ele não vai renderizar mais a parte de dentro. Por quê? Porque eu desativei a função aqui, double-sided, tá? Alguns softwares de modelagem, eles nem têm double-sided como padrão original. Então, você precisa ativar para ter uma renderização e tal. Mas, o porquê que alguns softwares não têm isso? Porque também softwares de game engine, também não vai ter. Então, se você levar isso para uma game engine, ele não vai renderizar essa parte de dentro. Mesmo você ativando aqui o double side, porque esse double side aqui é, é interno, do programa, do Maya. Tá? Ele não é exportado dessa forma. Então, o que acontece? Nas versões mais novas, ele desativou como padrão esse two-sided lighting. Né? Antigamente era assim. As versões mais antigas do Maya, você não tinha esse black que você tem hoje. Esse black ele está apontando, olha, teu objeto está invisível desse lado, né? Apesar de a gente tá vendo aqui que está preto e tal, se você renderizar, agora eu não lembro se eu deixei, tá. Se você renderizar, levar ele para um game engine, ele vai ficar invisível. Então serve como um alerta, ok? Então lembrando que o que é normal? É uma forma de... O que é normal? É uma indicação, né, do sentido do polígono que vai ser, em que sentido ele vai ser renderizado. Então nesse caso, ó, a parte de dentro desse objeto também não vai ser renderizado. E tem como você modificar? Tem. Se você pegar, por exemplo, vamos pegar aqui o NURBS, né? E modificar aqui Surfaces Reverse Direction. Ele modifica para dentro. Ó. As normas agora estão apontando todas para dentro. E aqui fora agora vai ficar invisível. No caso, desligando aqui, né? Então ele só vai ficar visível na parte de dentro. Olha lá, inverteu. Aqui no caso também, o polígono, né? Como que eu inverto as normas do polígono? Então Mesh Display Reverse, é um pouco diferente, mas também dá, ó, invertir as normas todas para dentro. Ok? Então só para fechar essa nota, importante a gente pensar nessas normas na hora de exportar aí deixa eu desligar aqui, na hora de exportar um objeto para um engine de game, ok? Bom, então voltando, a gente tem os primitivos de NURBS, tá? Lembrando que o quadrado, né, ele é um objeto composto, ele não é um objeto único, tá? Para a gente ver isso, a gente vem aqui em Outliner, né? Eu prometi para vocês que a gente ia ver o Outliner, né? Então Windows, Outliner.
Aqui é interessante que a gente tem acesso a tudo que está dentro da cena, tá? Então a gente vê, ó, como é que é a construção de um primitivo box, né? O box é composto de planos, né? E cada um deles tem a possibilidade de você mudar também o histórico dele aqui, ok? Bom, isso vale também para qualquer outro primitivo. Tá? Você tem a possibilidade aí de modificar essas opções de histórico, ok? Bom, se a gente pegar aqui a apostila, nós vamos ver... Ah tá, o que que é então esse NURBS, né? Você fala assim, o NURBS é diferente do polígono, ok? Ele tem uma subdivisão, tá? Mas como que funciona isso, né? Se a gente pegar, por exemplo, o Illustrator, a gente vai ver um exemplo aqui de Bézier, tá? Curva Bézier. Como que é isso? A gente pode inserir aqui um arredondamento, né? E nesse arredondamento ele vai fazer um cálculo de uma curva até a outra, como que seria, né? De um ponto até o outro, como que seria uma curva, né? De acordo com esses controles aqui. Então esse algoritmo criado pelo Pierre Bézier, ele foi traduzido para você modificar os NURBS. Então, se você tem, por exemplo, um plano e pegar os vértices de controle desse plano, por exemplo, a hora que mudar, ó, ele já é subdividido, ele já é arredondado, né? Isso para seguir aquele exemplo que está aqui. Então, por exemplo, o aspecto original aí do polígono, né? Daquele polígono não, daquele NURBS primitivo, ele é totalmente flat, né? Ele é totalmente reto, né? Só que ele tem esse arredondamento que é natural do primitivo, que já é do NURBS. Então, por exemplo, ó, se teclar a tecla 1, você vai ver que a versão poligonal dele, né, a versão sem subdivisão, ela é assim. E a versão subdividida do NURBS é assim, tá? Mas ele vem já com essa subdivisão de fábrica, vamos dizer assim, né, como primitivo, ok? Então essa é uma representação do que seria a curva Bézier para objetos bidimensionais, tá? O NURBS ele já é curvo de fábrica, ele já é curvo, assim. Agora, o que mais que dá para fazer com esse NURBS, né? Se a gente pegar e criar uma curva
né? Se a gente criar uma curva aqui, desenhar uma curva, essa ferramenta é a mais usada para desenhar a curva, EP Curve Tool. A gente criar uma curva como por exemplo, um perfil, né, de uma garrafa, tá? Então eu vou criar aqui. Então, criei uma garrafa aqui, um perfil de uma garrafa. Aí a gente pode ajustar algumas coisas. Existem duas formas de modificar essa curva, tá? Essa curva já é uma curva NURBS, tá? Existem duas formas da gente modificar essa curva. Uma é usando esses controles, é o Curve Control Vertex, tá? Você percebe que ele já tem, ó, um aspecto igual ao que a gente viu no Bezier, né? Que é um controle que ele fica afastado da superfície. E você tem o Edit Point, que são pontos são pontos que a gente usou para criar a própria curva. Então a gente, quando clicou, são pontos que a gente clica e ele já insere o vértice. Então fica mais fácil de alterar ele. E tanto faz o ponto que a gente altera no caso da modelagem. Para animação a gente usa o Control Vertex. Dá para animar os Control Vertex em animação. A gente tem uma ferramenta que se chama Cluster, onde a gente modifica, pode, né, modificar esses pontos, se for assim necessário. Bom, aí modifiquei lá a garrafa e tal, aí a gente pode, a partir desse perfil, reparem que eu deixei aqui o centro da garrafa, deixa eu só diminuir um pouco, estou achando que está muito afastado do centro isso. Depois a gente vai ver, na hora que ficar pronto a gente vai ver se está mesmo. Ó, lembra que eu falei do Snap? Né? Nesse caso aqui é interessante usar o Snap Grid, mudar apenas o eixo que eu quero aqui e dar um Snap no meu grid aqui. Tá? Aqui e aqui também. A parte superior não era para estar assim não, tava marcando touca, não é assim. Ele tem uma barriguinha aqui, né? E só, porque isso aqui nós vamos fazer um loft, ele vai pegar essa curva para criar uma garrafa e vai revolver, ele vai criar uma cópia aqui, fazendo uma extrusão em 360 graus. Basta clicar aqui, nesse Revolve. Aqui.
E aí, olha só, a gente já tem uma garrafa. Claro que não está perfeito, mas já é um começo, né? Teclando 4, eu tenho uma visualização em wireframe. Assim eu posso ter acesso à curva. Se a gente pegar aqui o nosso outliner, eu tenho aqui a curva. Se a gente pegar a curva e editar o ponto, isso que é interessante no histórico de modificação e de criação dos objetos, é que editando esse ponto, eu edito também, ó, eu modifico o aspecto final, né? Isso enquanto o histórico ainda está ativado, tá? Eu tenho essa possibilidade. Em alguns casos, conforme a gente vai trabalhando, algumas ferramentas pedem que esse histórico seja deletado, né? Então, se eu pegar essa garrafa aqui, eu tenho um histórico, ó, o revolve dele está aqui. E eu tenho nesse NURBS, que já não é primitivo, né? Esse NURBS fui eu que criei. Mesmo assim, ele tem esse revolve aplicado, que é essa ferramenta, e também tem essa opção, ó, de end sweep, tá? Quantas sessões pode mudar. Aí o eixo de como vai ser né, de como ele vai pegar esse perfil que eu criei e revolver, né? Né? Olha lá, de como ele vai fazer esse revolve. Bom, e aí eu tenho esse histórico. Agora, se eu pegar aqui e deletar esse histórico, eu até criei aqui uma ferramenta para isso, eu vou deletar o histórico. Aí aconteceu, sumiu a ferramenta revolve desse histórico aqui. E se eu pegar a curva novamente para modificar, não, aqui ele pegou o objeto, vamos pegar só a curva. Ó, e modificar a curva, ela já não vai mais influenciar no objeto final, tá? Então ele só tem essa influência da curva no objeto final se a gente tem o histórico aqui. Deletou o histórico, acabou, não tem mais aqui. Se deletou o histórico, deletou isso aqui também e não tem mais acesso à modificação. Aqui eu dei Ctrl Z, por isso que voltou. Okay? Então nesse caso é importante manter o histórico o máximo que conseguir. Tá? Lembrando que eu fiz esse perfil, né, pegando a parte tanto de dentro como de fora. Claro que aqui precisaria trabalhar mais para a parte de dentro não ficar tão assim, né? Porque se você fizer uma garrafa mesmo, e é um exercício interessante, principalmente para trabalhar com materiais e texturas, há necessidade dessa parte interna por causa da transparência da garrafa. Claro que no caso de uma garrafa de vidro, né? Então, tendo a transparência, você consegue ativar a refração e ter um resultado mais realístico. Bom, aqui então, seguindo pela apostila, você tem também um outro exercício aí para a construção de um NURBS.
né? Aqui já entramos em Component Mode, né? Então, não, não é interessante a gente aprofundar ainda nisso, tá? A gente vai ver isso mais para frente, mas o que a gente faz aqui, editando os control vértices, editando aqui no caso da curva, os edit points, isso aqui é component mode, tá? Aqui, ó. Então, por exemplo, clicando no botão direito aqui, a gente tem polyvértices. Não, é NURBS aqui, ó. Edit points. Tá, a gente modifica os edit points aqui. Aqui é o modo componente e aqui é o modo objeto. Então a gente seleciona o objeto e aqui seleciona os componentes. Então edit points ou então curve points. Curve points é um pouco mais complexo. Tem esse row também. O row ele é parecido com o modo subdivision do polígono. Seleciona toda o loop de vértices. Também é bastante útil. Então esses são modos componentes, tá? Esse é um modo de trabalhar com os componentes de uma malha, tá? No caso dos polígonos, a gente tem também os componentes que são vértices. No caso aqui, não, aqui é objeto. No caso de componentes, a gente tem os polígonos, né? No caso, a gente pode modificar somente polígonos. Aqui polyver, é isso mesmo. Vértices, né? Ou edges, somente edges, tá? Para ficar mais fácil, quando a gente vai alternar de um para o outro e vai modificar um componente, a gente clica no botão direito. Então, ó, aqui eu quero vértice, agora eu quero faces. Agora, botão direito, edges, tá? Não precisa entrar nessa daqui. Se a gente quer restringir e às vezes é um trabalho muito minucioso, então a gente opta por esse. Bom, por enquanto então é isso aí. Eu vou pedir para vocês, já vão ter aí no Siga uma imagem que vocês precisam reproduzir. Por enquanto sem cor, somente usando primitivos e modificação, né? Vocês vão usar os primitivos esse aqui. Vão usar os primitivos e colocar, modificar o tamanho e a posição e rotação de cada um. Ok? E é isso.